Afinal, o que são estratégias de leitura? Chegamos aqui num ponto central, mas percebam que essa nossa conversa é importante. Por quê? Porque vai depender, né, tendo ciência dos nossos propósitos comunicativos, eu sei que, conforme o objetivo que eu tiver, eu vou ter que buscar estratégias nesse sentido para alcançar. E o que são estratégias? Os diversos comportamentos, olha, hipotetizados no leitor durante o processo de ler. Que tipo de comportamento nós costumamos ter diante de um texto quando é para estudar, por exemplo? O que a gente costuma fazer? Me digam aí, vocês, por gentileza, escreva aí no chat para mim. O que vocês costumam fazer quando estão lendo para estudar? Que comportamentos vocês têm diante de um texto? Esses comportamentos são estratégias de leitura, sabiam? Por exemplo, a gente costuma muito o quê? Grifar, não é? Destacar uma parte importante ali do texto. O que mais? A gente costuma o quê? Copiar ali algumas partes, fazer resumos. Perfeito, Mayra. Fazer resumos. Gente, resumir é uma estratégia, é não só um instrumento, né, do pesquisador, de quem estuda, mas é uma forma de nós exercermos a nossa compreensão. Você ser capaz de dizer o que o texto disse mesmo e escrever. Resumir é algo assim que faz parte do ato de estudar. É uma estratégia e, ao mesmo tempo, uma produção de texto. Olha que interessante. Inclusive, estou querendo fazer uma outra live voltada só para estratégias de leitura relacionadas à produção do resumo, porque, como a gente acabou de ver, conforme o objetivo que eu tenho, eu vou lançar mão de determinadas estratégias. E no resumo, tem estratégias assim, muito interessantes que poucas pessoas sabem. Então esses comportamentos de resumir, de grifar, de ler de cabo a rabo, como se diz, ou de cima para baixo, enfim, inclusive o movimento dos olhos, né, da esquerda para a direita no ocidente, e todos esses comportamentos, desde o olho, né, o movimento dos olhos, de vozear ou não a leitura, tudo isso são o que podemos definir como estratégias de leitura, são os diversos comportamentos hipotetizados em nós, certo? Que mais? Que aqui a Solé, que é uma autora espanhola, ela vai dizer que são procedimentos cognitivos, olha, procedimentos, né? Ações cognitivas, porque quando a gente está lendo, a gente ativa a nossa memória, a gente ativa nosso conhecimento de mundo, mobiliza, não é? Então, são cognitivos e de maneira inconsciente, muitas se dá, geralmente, e metacognitivos, ou seja, eu faço de forma consciente algumas ações para eu alcançar o meu objetivo. Então, envolve aí procedimentos cognitivos e metacognitivos que você controla ali o processamento da leitura, que implicam a capacidade de refletir e planejar nossa própria atuação enquanto lemos. O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou precisar, acesso o Google agora ou vou mesmo no dicionário, enfim, não é? E que mais que nós temos aqui? Fazendo um resumo do que esses autores esclarecem para nós, podemos dizer que estratégias de leitura compreendem, olha, um conjunto de ações específicas conforme a nossa motivação, gênero de texto e objetivos de leitura. Para simplificar, são todas as ações que nós realizamos para alcançar um objetivo de leitura. Por isso que a gente fez todo aquele caminho para a gente entender bem o que é ler, as diversas finalidades de leitura com que buscamos um texto, a complexidade do texto, certo? Então, são todas as ações que nós realizamos, desde grifar, desde vozear, desde ler pausadamente. Todas essas ações constituem estratégias de leitura. Claro que algumas vão ser mais eficazes que outras, dependendo do nosso objetivo, tá?